Boa tarde, meu nome é Mário Magnelli, eu sou advogado formado pela Universidade de São Paulo, especializado na área civil, criminal e trabalhista, e quem quiser acompanhar aqui o programa, deixe seu like ou se inscreva no canal, tá? Então, basicamente, hoje nós vamos gravar sobre liminar na ação de despejo por falta de pagamento. Só queria fazer um pequeno adendo, que a liminar, geralmente, elas são concedidas nas ações mais cautelares, mas não é uma regra geral, porque na ação de despejo a lei prevê a liminar em algumas situações, né? Então, isso aí é do artigo 59, parágrafo 1º. No artigo 59, capto, fala que a ação para retomar o imóvel é a de despejo. Isso daí é um caso meio, parece brincadeira, mas é sério. Porque tem gente que às vezes não faz contrato escrito, e aí entra com ação. Aí a outra parte, arruma advogado, na defesa alega que não é locação, é comodato, é posse, e aí dá uma complicação porque o juiz vai extinguir a ação, certo? Bom, então, na ação de despejo por falta de pagamento, existem algumas hipóteses que pode ser considerada liminar. Não é em toda ação que pode ser considerada liminar. Então, o artigo 59 da lei do inquilinato, 8.245/91, prevê estas situações. Bom, em primeiro lugar, para conceder a liminar no despejo, na hora de fazer o contrato, não pode ter fiador. Significa o seguinte: para o juiz conceder, teoricamente, a liminar, não pode ter nenhum tipo de caução. Por que o juiz dá liminar? Porque se o cara lá ficar 1 ano, 2, vai ficar sem pagar, o proprietário do imóvel não tem como se ressarcir dos danos. Claro que isso daí é muito teórico, porque às vezes eles consideram, por exemplo, a caução de 3 meses de aluguéis. 3 meses de aluguel não é nada. O juiz já não dá liminar, que eu acho que é bobagem, porque 3 meses de aluguel não cobre nada. A ação demora 2 anos, no mínimo, então não cobre nada. Então, a sugestão que eu daria aos senhores quando forem fazer algum contrato, ou façam com um fiador muito bom, tirando as informações, ou façam sem caução nenhuma. Porque pelo menos, se o cara não pagar, vocês entram com a ação de despejo e pedem um liminar, e certamente o juiz deverá dar. Bom, então, vamos agora enumerar as hipóteses. Quando cabe liminar? Bom, então, a hipótese do inciso 1 do parágrafo 1º diz o seguinte: o inciso 1 fala, se conceder-se-á liminar para desocupar o imóvel em 15 dias. Quando houver acordo escrito, conforme o artigo 9º, né, da lei do despejo, e lá fala o seguinte: se você fizer um acordo com o locatário para desocupar o imóvel, tem que ser, no mínimo também, 6 meses. Por que 6 meses? Porque senão o proprietário vai coagir o locatário a fazer um acordo. Te dou mais 2 meses de aluguel para você ir embora, não precisa pagar nada, não sei o que lá. Porque depois ele ganha liminar. Mas então, mesmo para fazer acordo, a lei exige um prazo mínimo de 6 meses para conceder a liminar. Se o cara fizer um acordo e sair, está encerrado o assunto. Se não sair, meu amigo, aí ele entra com o processo de despejo e pede a liminar. Certamente o juiz deverá dar a liminar. Por que ele fala sempre deverá dar? Porque às vezes a lei fala uma coisa, mas tem juiz que tem outros entendimentos e acaba indeferindo a liminar por um motivo ou outro, porque faltou documento, porque não sei o que lá. Então isso pode acontecer também, mas deverá, segundo a lei, deverá dar a liminar, né? Agora, tem outra hipótese aqui, a hipótese 2. A hipótese 2 é a seguinte: um cara que faz um contrato de locação, mas vinculado ao emprego que ele trabalha.
o patrão dele, inclusive, vincula o contrato de locação ao trabalho. Se o cara pedir demissão e for embora, tem que desocupar o imóvel. Ah, mas se o cara não for, aí dá liminar também. Essa é uma das hipóteses. O único problema que o proprietário tem aqui é que ele vai ter que juntar nessa hipótese aí, ele tem que provar que ele é dono realmente de imóvel, tem que juntar certidão do registro de imóveis. Na outra entrevista anterior, eu falei que qualquer um pode locar o imóvel. Pode sim, é verdade. Mas aqui nessa hipótese, aqui são hipóteses especiais que você precisa provar a titularidade do imóvel para tirar. Porque senão eu faço um contrato e ponho o imóvel do inquilino, aí o cara não sai e o inquilino se ferra. Não, não é assim. Então tem que provar que você é proprietário de imóvel. Provando, você entra, o juiz também tem que dar a liminar. Agora tem a hipótese 3. Essa hipótese aqui é uma coisa que fala sobre locação temporária. No máximo 6 meses. O cara não pode fazer locação temporária por 2 anos. Por que 6 meses? Porque é um tempo mínimo que a lei dá uma prerrogativa para ele. Se o cara não sair, ele entra com a ação e pede a saída dele por uma liminar. O juiz dá a liminar e aí tira ele, mesma coisa. 6 meses, no máximo. Pode fazer contrato de 3 meses também, pode ser menor. Não necessariamente 6 meses. Poderá ser 3 meses, 4 meses, se não sair, entendeu? Mas só que aqui no caso, ele precisa notificar. Porque às vezes o cara entra com 6 meses, continua lá e o dono não fala nada. Aí praticamente vira um contrato por prazo indeterminado igual aos outros. Não adianta, mas o contrato era temporário. A temporário é 6 meses, o cara está lá há 5 anos, ainda continua temporário. Você entendeu? Então, nesse caso aqui, precisa da notificação premonitória, dizendo, o senhor passou dos 6 meses, o senhor está aí, o senhor não me entregou a chave. Dou 30 dias para o senhor desocupar esse imóvel. Se o senhor não desocupar, infelizmente eu vou ter que retomar o imóvel com ação de despejo por falta de pagamento, certo? Então essa é outra hipótese 3. Tem a hipótese 4 agora. No caso do locatário, falecer. Ele pode morrer às vezes, né? Mas isso tem uma cláusula, aliás, um artigo da Lei de Inquilinato, que diz que o contrato é in familia, é um termo latino, quer dizer, eu assino o contrato, os meus filhos, os meus netos, se estiver morando junto, eles têm o mesmo direito, entendeu? Eles podem continuar na locação. Agora, se o cara for sozinho e morrer, aí ele tem que entregar. Se o cara invadir outro lá, vai ser considerado invasor. Então, o cara morreu, ninguém está sabendo, eu vou pagar no lugar dele. Tudo bem, você paga, mas o dono vai descobrir e vai falar, o negócio é o seguinte, ou você vai fazer o contrato comigo, ou eu vou pedir o imóvel e vou pedir uma liminar, entendeu? Essa é outra hipótese, né? E tem que notificar também, nesses casos, né? Bom, aqui tem ainda a hipótese, o catálogo de deixar seu sucessor legítimo. Não, essa aí nós já falamos, né? Agora, por exemplo, permanecer no imóvel o locatário quando extingue a locação, né? Ele faz a locação, né? E fica no imóvel, né? Que já terminou o imóvel, terminou o contrato. Aí ele continua, aí tem algumas situações que pode pedir o imóvel. Inclusive, tem outras hipóteses aqui, como a hipótese 6, tem as reparações urgentes. Por exemplo, o poder público resolve desapropriar, ou vai passar uma obra pública lá, ele tem que desocupar o imóvel. Ou reparações urgentes que o imóvel está em queda, caindo lá sozinho para não desabar. Então aí também tem que sair, entendeu? Aí é obrigatório sair, entendeu? Então essa é outra hipótese que a gente já acabou de mencionar. Agora tem aí, aqui tem agora o item 7, que é o inciso 7, né? O inciso 7 fala, no caso aqui, vem negócio da calção, está relacionado com calção. Porque aqui ele fala o seguinte,
término do prazo notificatório previsto no parágrafo único 40, sem apresentação de nova garantia para manter a segurança inaugural do contrato. É o seguinte, o fiador vem a falecer, ele fica sem fiador. Então, nós falamos no outro comentário que se o proprietário quiser, pode manter ele lá, mas ele tem que fazer outro contrato ou ele apresentar fiador, entendeu? Por quê? Porque se o fiador morreu, ele morreu, mas o proprietário, ele não é obrigado a manter o cara lá sem nenhuma garantia. Ele poderá até anuir a situação, mas às vezes ele não interessa, ele quer a garantia. Então, nesse caso, entendeu? Se ele ficar sem fiador, também cabe liminar. Se não apresentar a nova garantia lá, prazo de 30 dias, entendeu? Ele permanece lá, o proprietário faz vista grossa, ele está pagando e fica tudo certo. Mas ele pode, é uma das hipóteses também. Agora tem aqui a hipótese 8, né, que é o inciso 8, né, do parágrafo. Aqui fala sobre término no prazo da locação não residencial. Aqui então, aqui já fala sobre locação não residencial, seria comercial. Porque aqui eu vou até explicar porque fala não comercial. Porque essa lei aqui foi editada no governo quando era o presidente Collor, entendeu? Porque antigamente havia duas leis, tinha o decreto 24.150, que elegia as leis de Sluva e as locações residenciais, comerciais, aliás. Agora, a lei atual, ela rege tanto comercial como residencial. É uma lei boa, apesar do nosso presidente ter tido alguns probleminhas, né, com a justiça, mas essa lei é muito boa, como outras leis que ele fez, inclusive com a defesa do consumidor é um dos mais avançados do mundo. Então, aí tem que falar o que é bom, mas o que é ruim. Então, por causa disso que tem esse aqui. Então, isso aqui para nós, como a gente está falando mais de locação residencial, a gente pode até pular esse artigo, porque eu já até expliquei por quê, né? Bom, aqui essa é a mais básica, né? Que fala ação, então, aqui fala o item novo, falta de pagamento a aluguer acessórios no vencimento, estando no caso desprovido de qualquer garantia. Foi aquilo que eu já tinha falado anteriormente, o artigo 37 da lei do inquilinato, fala sobre as garantias, que são as cauções, né? São 3 tipos, né? Em dinheiro, fiador, a caução, pode ser também imobiliário, o cara dá um imóvel como garantia, também pode. Essa até que garante alguma coisa, mas o dinheiro não garante nada. Então, o artigo 100 é justamente por esse motivo, o cara vai ser despejado por falta de caução. Nós já tinha até mencionado já anteriormente, mas aqui está meio repetitivo, né? Então, aqui depois disso, qualquer que seja, aí tem o parágrafo 2º do item 9º, né? Fala, qualquer que seja fundamento da ação, os sublocatários poderão intervir no processo como assistentes. Bom, sublocatário quem é? Muitas vezes tem um pouco de confusão com essa palavra de sublocatário, porque sublocatário geralmente é um cara que sobrealuga. Mas tecnicamente falando, sublocatário pode ser alguém que mora com a própria pessoa. O cara aluga imóvel, mora uns 10 fulano lá. Ninguém sabe quem é. Então, a justiça não vai procurar a identidade um por um, quem é. Então, quando o advogado faz a ação de despejo, praticamente vem impresso lá na petição. Deficiência a eventuais sublocatários. Por quê deficiência? Porque se eles quisessem, eles acharem que está sendo injusto o despejo, eles podem intervir, fazer uma intervenção. Isso é uma intervenção em terceiro, que está previsto no Código de Processo Civil, que depois a gente vai nós vamos falar sobre isso daí, que é um assunto bem complicado, e falar só sobre as intervenções. Mas aqui, eu só estou citando isso porque o locatário que tem mais gente morando, as outras pessoas podem intervir como assistente. O que ele vai fazer? Ele vai querer defender ele, falar, não, porque ele não cabe aqui a despejo, porque isso e aquilo. Dá para discutir, entendeu? Bom, aqui tem o artigo 3º, o parágrafo 3º do inciso 9º, que fala, no caso do inciso 9, que eu acabei de falar agora, né?
que não tem nenhuma garantia, né, deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e lhe a liminar de desocupação dentro de 15 dias, contados para desocupação de imóvel, independentemente de cálculo. Tem advogado que acontece, mas quero que o cara faça os cálculos. Não tem que fazer cálculo nenhum, ele faz os cálculos conta dele e deposita. Se estiver faltando, o juiz manda complementar. Entendeu? Então, só que aqui eu quero dar um esclarecimento, como inicialmente eu não falei como funciona a liminar, entendeu? A liminar é um instrumento básico das ações cautelares. Então, o regramento delas é exatamente o mesmo que previsto no Código de Processo Civil. Então, é o seguinte, o juiz dá a liminar, quando dá, né? Ele dá a liminar, dando prazo de 15 dias para o locatário desocupar o imóvel. Aí, se ele quiser pagar, pode? Lógico que pode. Ele tem 15 dias para desocupar o imóvel a partir da juntada da citação dele. O que é a citação? O oficial vai lá e fala, olha, o senhor está intimado, tem 15 dias. Aí o oficial guarda o documento de citação uma semana na pastinha dele. Ele manda juntar depois de uma semana. Então, o prazo começa a contar da juntada do termo citatório do oficial de justiça. Então, aí, os 15 dias, que ele pode ou pagar, ou falar que não sai. Bom, se ele não sai nos 15 dias, aí tem 30, a regra fala, a pessoa tem 30 dias para executar a liminar. Se você não executar no prazo de 30 dias, então a liminar caduca. E aí, fica sem liminar? Aí não, fica, no momento você tem que pedir outra liminar, dá uma enrolada no juiz, fala que o cara ia pagar, não pagou, que acontece mesmo, né? E falar, ó, o negócio é o seguinte, o cara disse que ia pagar, não pagou, agora acabei, o oficial já citou ele, mas eu não contratei para remover os bens dele depois de 15 dias, porque ele simplesmente falou que ia pagar amanhã, depois só teve enrolação. Não pagou absolutamente nada. Então, mas agora passou, agora tem que expedir novo mandado, entendeu? Então, aí começa a história nova, tem que expedir novo mandado, ele tem que ser citado de novo, entendeu? Não, citado não. Ele tem que ser, o oficial vai lá e fala, ó, o cara vai executar agora, viu? Não é obrigado mais a dar mais 15 dias, não. Ele já sai ou não sai. Se não sai, tem que contratar o depositário, que eles chamam público, que de público não tem nada. É um depositário que onde guarda materiais reciclados, né? Seria um depósito que antigamente chamavam de garrafeiro, né? Na verdade é isso. Então o que acontece? O dono desses negócios de depositário público, ele guarda, é uma espécie de guarda-móveis, ele guarda durante 6 meses o negócio do cara. Se o cara não for retirado, o cara vende daí. Mas tem que guardar ainda 6 meses. Mas na prática, depois de 2 semanas, se o cara não for lá pegar os negócios, simplesmente as coisas desaparecem. Infelizmente. Eu já tive casos na prática assim, e o cara depois teve que buscar, porque o juiz também, né, quando ele é depositário infiel, dá cadeia e vai preso. Então, eu tive um caso desse que eu vou contar, vou expirar o tempo aqui só sobre isso. Esse depois a gente conta numa outra história. Então, o problema da liminar é esse. Tem outro probleminha também, a liminar, que os proprietários de imóveis ficam muito bravos. Você tem que depositar 3 meses de adiantado de aluguel. Quer dizer, o cara está devendo 1 ano, e o proprietário precisa depositar mais 3. Mas por quê? É porque a lei, ela às vezes faz as coisas, mas não prevê tudo que pode acontecer na prática. O espírito da lei era o seguinte, o cara tem que depositar 3 meses, porque de repente ele vai entrar com recurso, e aí, o que vai acontecer? O cara ganha. Mas, se ele ganhar, mas o cara já está na rua, aí o proprietário não vai aceitar ele voltar mais lá. Então o proprietário mora com o dinheiro, quer dizer, seria uma espécie de indenização, o locatário que se der bem num recurso e ganhar, que até hoje, sinceramente, eu nunca vi nenhum, hein? Então isso aqui é outro artigo de lei que é só para inglês ver, né? Meu amigo, o cara foi embora e não vai reclamar mais nada. E acontece que às vezes o cara está devendo 1 ano, 2, aí tem proprietário que fala, pô, mas o cara não paga, não tem dinheiro, eu vivo disso. Aí o advogado faz uma petição, fala, ó, desconta dos meses que ele está devendo. A lei não fala bem isso. Aí é interpretação. Aí o juiz também entende que realmente não tem sentido o cara ter
tem 2 anos de aluguel e ainda tem que depositar mais 3. Ah, não, né? Aí não dá, né? Aí tem justo que na maioria das vezes ele acaba isentando de fazer o depósito da caução. Mas se o juiz quiser fazer braço de ferro, ele vai fazer. Aí vai parar o tribunal o negócio. Aí o tribunal vai decidir. Aí vai demorar mais ainda. Entrou com recurso na justiça, demora mais ainda. Então, basicamente, hoje, o que a gente teve que falar sobre a liminar seria isso daí, entendeu? A liminar é concedido nessas hipóteses, entendeu? Não cabe em outras hipóteses. Então, tem esses probleminha aí, né? E tem alguns casos aqui também que às vezes precisa apresentar eu falei que não precisa ser o proprietário para alugar o imóvel, realmente não precisa. Mas algumas hipóteses nessas que eu falei da Justiça do Trabalho, quando o proprietário for pedir o imóvel, tem que juntar a certidão do registro de imóveis, comprovando que ele é o proprietário de imóvel. Na locação temporária também, ó, tem uns 3, tem acho que tem uns 3 itens aqui, entendeu? Nas reparações urgentes também, entendeu? Quando tem problema, quer dizer, só o proprietário que pode despejar. E o contrato tem que estar no nome dele ainda, senão dá um rolo desgraçado. O cara é proprietário, e o contrato está no nome de outra pessoa, aí o negócio fica meio complicado, entendeu? Então, basicamente, o que eu tinha a comentar sobre hoje, sobre locação, é isso. Nós estamos tentando discutir os fatos mais controversos, porque a lei locatária tem muita coisa que a interpretação é totalmente literal, entendeu? Então, eu não vou entrar nisso daí, mas aqui realmente tem galho, esse negócio da liminar dá problema mesmo, entendeu? Dá problema, porque envolve gastos proprietários, porque eles não sabem, eles acham que o juiz deu a liminar, então o cara vai sair em 24 horas. Não é bem isso, entendeu? E quando falar em pagar, então, tem proprietário que diz que vai dar um jeitinho no locatário, que não é por aí, né? Aí o advogado renuncia o mandato, fala, não, se for para dar jeitinho não é comigo, então você se vira. Existe isso daí, porque os caras não se conformam. Pô, o cara está devendo 2 anos, eu até admito a revolta, mas aí não é assim que se procede também, né? Existe a lei do inclinado justamente para resolver esse tipo de problema. Então, repetindo novamente, ruim com o direito e pior sem ele. Então, a gente tem que usar aquilo que tem de bom no direito e tentar resolver o problema. Então, hoje, basicamente, isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês e logo mais gravaremos um novo vídeo falando de outros assuntos também de suma importância. Obrigado e boa tarde.